Caio, uma mulher escreve para você o seguinte: Caião, eu tô te ouvindo desde 2017, eu venho aprendendo muita coisa aqui, tá? Só Amém. tem uma coisa que eu não consigo de jeito nenhum, conter, me conter. Eu não consigo ter a mansidão. Tô dando uma interpretada que ela escreveu meio esquisita, mas não estou conseguindo conter. Eu não consigo ter mansidão, domínio próprio. O que eu tenho a dizer para você é sobre a minha paciência, sabe, cara? Eu falo alto, eu falo gritando. Isso me deixa triste porque eu não consigo mudar. Eu tenho 2 filhas, uma de 19, que parece que eu não tenho amor por ela, sabe? Só por eu ser assim, mas eu a amo. Só que eu não entendo, é muita briga. Eu brigo demais com tudo e com todos. Me ajuda, Caio. Como é que eu posso lidar com isso? Provavelmente já faça parte daquela cultura familiar sobre a qual acabei de falar. Exatamente. É por isso que eu Em falei com ela geral, aqui. isso já é reprodução. Em geral, a gente aprende isso no trato da avó com a mãe da gente, ou do pai com a família dele, ou de ambos com suas famílias, ou de ambos um com o outro, e a gente aprende. Ou isso passa também para os nossos irmãos e a gente cresce nesse clima de gritaria, que é uma coisa que Paulo fala, escrevendo aos Efésios, e ele recomenda que no meio de nós, longe de nós, fique toda a gritaria, toda a amargura, todas essas coisas que são as que alteram a gente. Não há ninguém, minha filha, gritando do jeito que você grita que não seja amargurada. Você tem amarguras, você tem frustração, você provavelmente foi abusada familiarmente. Eu não estou falando de abuso sexual, é abuso relacional. Você provavelmente foi criada com aquela avó que gritava lá do fundo do quintal para uma filha que respondia aos berros aqui de dentro. Por isso eu tenho assim uma ojeriza, Braulio. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Eu não suporto ver em lugar nenhum, especialmente dentro da minha casa. Se alguém na casa grita para o outro que está lá em cima: Fulano! Eu, da mesma hora, vou dizer: não faça isso. Levante, suba a escada, vá lá. Pode ser que ele esteja atendendo alguém, conversando com alguém, esteja no banheiro, esteja falando ao celular. Pelo amor de Deus, não faça isso. Levante, vá lá, veja e fale. Isso dentro da minha casa, que é uma casa de paz. Isso aqui é a exceção da exceção. Eu não gosto nem de ver a mãe gritando para o filho que está no fundo do quintal: Fulano! O cara vai e chega perto. Vê se a tua vista o alcança. Se a tua vista o alcançar, você fala com ele: Fulano, vem cá. Mas não dá essas gritadas. Isso a gente grita quando tem alguém perdido na floresta, na rua, no meio de uma multidão. Mas dentro de casa, vocês gritam desse jeito? Ou não precisa, se você está com preguiça, manda uma mensagem de texto, manda um áudio lá para cima, ele vai ver. Mas não grita. Sim. Eu tenho horror a grito, brother. O único lugar onde eu grito é pregando aqui, que a minha voz vai ficando mais alta, eu vou ficando empolgado. Do contrário, a minha mulher até reclama que eu falo tão baixo, cada vez mais baixo. Que ela diz: meu amor, você está falando cada vez mais baixo. Eu digo: é verdade. Porque às vezes me parece que está todo mundo falando cada vez mais alto. Então eu falo cada vez mais baixo para todo mundo fazer silêncio e prestar atenção, botar o ouvido para ver se entende o que eu estou dizendo. Agora, a primeira coisa é essa, provavelmente, minha filha, essa sua gritaria familiar seja o resultado da cultura
cultura na qual você foi educada. É por isso que Paulo diz aqui, falando aos cristãos, longe de vós, Efésios 4:31, longe de vós toda amargura. A amargura provoca uma gritaria danada, e você deve ser uma mulher amargurada. Longe de vós toda amargura, toda cólera. São aquelas crises, aqueles ímpetos fulminantes. Gente que pega tudo na geladeira e joga no chão. Nossa, que esvazia o armário, que quebra copos. Cólera. Que joga faca no outro. nossa. Cólera. Ira. A ira, em geral, não faz tanto, mas ela se enche daquele desejo estranho que, ao abrir a boca, se transforma inevitavelmente em hostilidade envenenada. A ira. Gritaria é outra palavra usada. Gritaria. Cara, onde tem gritaria, desculpa, não tem Deus, não tem a paz de Deus, não tem evangelho. Você vê essas famílias de crentes onde é uma gritaria só. E hoje em dia não é só gritaria, é muito palavrão. Olha, Braulio, praticamente não tem mais casa de crente aonde não se fale muito palavrão um com o outro. Vai você, tomar no. Antigamente o cara dizia, vai ver se eu tô na esquina. Agora não, vai tomar no. Não. Antigamente, quando o sujeito perdia a paciência total, depois se sentia até culpado por falar isso, ele ia dizer, fulano, vai ver se eu tô na esquina. Agora não, vai pela madrugada, é tudo crente, vão para a igreja, levantam as mãos, ficam em adoração, aplaudem, e chegam em casa, é aquela gritaria de palavrão, de ira, de cólera. E conclusão, essa manifestação mata o amor na gente. Mata o amor. O amor, a benignidade, que é o que ele diz, antes sede para com os outros, para uns com os outros, benignos, compassivos, perdoadores, como Cristo vos perdoou, sede imitadores de Deus. É impossível viver isso aqui e achar que eu posso me tornar esse seguidor de Deus em meio à amargura, à cólera, à ira, à gritaria, à blasfêmia, à malícia. Não dá. Aí a nossa amiga diz, mas eu tento, mas não consigo. É porque você foi condicionada a isso. E você deu vazão a isso e se tornou viciada desse trato. Como é que ela falou? Eu amo a minha filha, mas não sei se gosto. Como é que é? Ela fala assim, parece que eu não tenho amor por ela, né? Pelo fato de eu ser assim. Ela acha que se ela trata ela desse jeito é porque realmente ela não deve amar a filha. Ela interpreta desse jeito, aí ela completa na sua fala, só para você ter mais uma ferramenta aí, ela fala assim, a minha filha não gosta que eu trate ela dessa forma, briga muito comigo por eu ser assim. Quem é que gosta de ter uma mãe assim, um pai assim, um irmão assim, um marido assim, uma mulher assim? Cara, só quem gosta disso é o diabo, que dá força para você piorar. Fora isso, um ser humano com um mínimo de dignidade humana não quer ter essa relação. Uhum. E o que vai acontecer é que a tua filha, assim que puder, vai pular fora da casa. E você depois vai reclamar, quando estiver mais velha, dizendo, meu Deus, ela não liga para mim, ela não me visita, ela não se interessa pelo meu estado, como muitas vezes acontece. Acontece porque os filhos ficaram traumatizados, apavorados, têm vergonha da mãe e do pai, não querem levar namorado lá, muito menos o marido quando casarem, não querem criar os filhos perto dessa avó.
Não querem. Passou a evitar, claro, né? Evita. Você foge de uma pessoa assim. Isso é uma pessoa que te expulsou de perto dela a vida inteira. É verdade. A mãe está expulsando essa filha com essa amargura, com essa gritaria, com esse trato ruim. Então, meu Deus, vai chegar uma hora que ela vai te obedecer e vai embora. E não vai mais voltar. Aí você me pergunta, Caio, como é que eu faço para mudar isso? Ora, domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. É algo que a gente adquire, minha querida, com o coração quebrantado diante de Deus. Primeiro você tem que reconhecer que isso é pecado. Viver esse estilo de vida é viver um estilo de vida pecaminoso. Pecado não é só trair, fazer essas bobagens por aí. Os piores pecados são aqueles que saem de dentro da nossa boca o dia inteiro. São os piores pecados que ofendem, magoam, navalham o próximo com a nossa língua ferina, demolem a autoimagem do indivíduo, o arruinam, o põem no chão. Foi Jesus que disse isso, não sou eu que estou falando. Ele disse lá em Mateus 5 que a gente pode destruir os outros com a palavra. Destruir. Pode fazer um cara se tornar um ente vazio de si mesmo. Pode fazer o significado da existência pessoal de uma outra pessoa se esvair de tal maneira que o cara se zere, se sinta nada, coisa alguma. É um horror. Isso é matar sem enfiar a faca e secando o significado do outro pelo nosso grito, pelo nosso impropério, por tudo isso. Então, domínio próprio decorre de você identificar isso como um pecado. Eventualmente um pecado cultural que foi herdado da sua herança cultural maligna da sua família. Mas se a sua mãe era boa, seu pai era manso, sua avó era uma santa e você ficou assim, então vai cuidar você mesma. Qual é a sua frustração? Você tem marido? Eu vejo muita mãe ficar assim com os filhos quando é mãe solteira, que nunca resolveu direito no coração o fato de estar criando filhos sem marido. Aí eu vejo algumas dessas mães que criaram os filhos sozinhos se tornarem extremamente ofensivas e agressivas com as crianças e com os filhos. Então, veja se você não está só transferindo para ela a sua frustração feminina de não ter marido, ou de ter sido enganada muitas vezes pelos homens. Ou às vezes é o seguinte, brother, o pai da filha dela ou das filhas dela pode ter sido, não estou dizendo que foi, eu só estou criando uma hipótese, pode ter sido um cretino tão indescritível, perverso, canalha, maligno, grosso, ogro, e que gerou duas filhas nela, ou 2 filhos nela. 2 filhos. E depois abandonou e foi embora. E foi embora e pegou uma garotinha gostosa ali na esquina, de quem ela já tinha inveja e ficou com a garotinha. E essa pessoa introjeta uma raiva, um ódio, uma amargura tão grande e transfere tudo para os filhos. Especialmente, eu já vi alguns casos de que o filho ou a filha é a cara do marido, do ex-marido. A cara, escarrado. Já vi uma mulher que eu atendi chegar para mim, quando eu coloquei essa situação para ela, se ela não estava fazendo uma transferência. Falou, e o pior não é isso, é que eu olho para o meu filho, ele é a cara do homem que eu mais odeio, que é o meu marido, de que eu me divorciei. Eu falei, então tudo que você engoliu dele, você vomita sobre o seu filhote.
Isso é de uma covardia enorme. Agora, você não vai ter mais desculpa de hoje em diante porque você está discernindo a causa. Aí não adianta dizer para essa pessoa que domínio próprio é fruto do Espírito Santo, e nem dizer apenas para ela: compre o meu livro aqui, Espírito Santo, Deus que vive em nós, que você vai aprender. Porque não é só uma questão de aprender, é sobretudo uma questão de entender que enquanto eu, por exemplo, não perdoo meu pai gritalhão, minha mãe grossa, meu marido estúpido, enquanto eu não perdoo a minha cultura perversa, enquanto eu não perdoo todos os protagonistas da minha cultura perversa, perdoá-los como Deus em Cristo me perdoou, eu não vou conseguir parar de ser grosso, de ser grossa, de ser gritalhão, de ser estúpido, de ser a pessoa que ela é e não quer ser. Então você tem que saber que, antes de tudo, essas coisas acontecem dentro da gente, na maioria das vezes, note, na maioria das vezes elas se manifestam como efeito de causas anteriores. Em alguns casos, o indivíduo é a causa em si. Teve tudo bom à volta de si, mas ele escolheu ser aquela semente podre do ódio, da raiva, da amargura e da zanga. Não tem nada que ele possa alegar o surgimento daquilo, exceto uma escolha na qual ficou viciada. Mas é raro, na maioria das vezes tem uma cultura, tem uma história, tem uma sequência, tem traumas, tem vínculos, tem um encadeamento amargurante e amargurador. Aí você tem que fazer esse exame. Eu recomendo você, minha querida, uma psicoterapia legal com uma mulher. Acompanhamento. Pode te ajudar. Porque isso você precisa conversar com alguém, contar, para que isso tudo que eu falei aqui e outras coisas comecem a ser associadas. Na medida em que você for criando as associações lúcidas com a causa dessas suas veemências estúpidas, você vai começando a se curar do efeito, porque você vai entendendo a causa e perdoando o protagonista mora, os protagonistas, os predecessores da sua cólera, da sua gritaria, da sua ira amargurada, em nome de Jesus. Agora, trate isso como um pecado, uma perversidade que você não quer se permitir, não vai se permitir. E você vai ficar livre disso se você decidir ficar livre disso. Mas entre numa terapia, porque provavelmente o que esteja faltando seja entender as causas latentes, passadas, antigas, dos maus tratos que você sofreu, internalizou e hoje transfere adiante. Como quase toda perversidade cultural familiar, a gente é infectada, é igual Covid-19, vai passando para 3, para 4, para 5, vai passando adiante. Ainda bem que a sua filha não está nessa, ela só está com raiva de você ser tão raivosa. Eu espero que ela não assimile a raiva de você ser tão raivosa como um direito adquirido, dizendo: eu fui maltratado a vida inteira, então prossiga fazendo isso na outra geração que ela própria vai gerar. Eu espero que isso não passe para ela. Caião, ela está com a gente, foi ouvindo, foi escrevendo algumas coisas aqui, parou de escrever há pouco tempo. Ela diz o seguinte, ela fala: Caio, eu sou casada, tá? Mas não é o pai delas. Ela não é casada com o pai delas. Ela é casada com uma outra mulher. Ela separou, casou com outra mulher, mas a filha dela é bem tranquila em relação a esse novo enlace dela com essa mulher. Mas a questão não é essa. Aí na sua fala eu fiquei perguntando... se os pais dela foram. Ou se o ex-marido dela foi. Eu fiz uma pergunta sobre o ex-marido. Ela deixou um homem para ficar com uma mulher. Como é que o ex-marido reagiu? Como é que os pais reagiram? Como é que os irmãos reagiram? Como foi que a igreja reagiu? Como foi que reagiram?
pode ser que a partir da reação ela tenha introjetado uma amargura enorme. Sim. Não estou dizendo que foi esse o caso, porque pode ser que o marido já tenha ido embora, porque ela já era assim. Agora, se o marido foi embora porque ela já era assim, pode ser que ela fosse assim, preste atenção, pode ser que você fosse assim, porque você vinha guardando desde menina essa pulsão identitária de natureza homossexual, lésbica, a vida inteira. E teve que casar, teve que parir, teve que dar luz a filhos, eventualmente sem querer, só por causa do casamento, só para provar uma heterossexualidade que não existia em você, e os anos passando e se acumulando, transando com um marido com quem não queria transar, e introjetando amargura. E aí, se depois que o marido foi embora, você diz, não, agora eu vou amar uma outra igual. Aí vem ódio de todo lado, os pais perseguem, os irmãos não visitam, deixaram, os melhores amigos deram as costas, o ex-marido a detrata, e aí a amargura só aumentou. E como ela gerou uma filha super legal com um homem que foi embora, o que ela gostaria, eventualmente, se ela fosse sincera, é de dizer, eu não gostaria de ter tido filho nenhum. Porque uma coisa que tem que ser admitida, Braulio, que tem pouca gente com coragem de admitir, é que tem muita mãe sem nenhum instinto de maternidade, entendeu? O que gera uma amargura enorme. Você ser mãe sem instinto de maternidade, imagina, o horror. De ter que cuidar de filho, disso tudo, mesmo uma menina já de 19 anos, ela já vem se acostumando a lidar na grosseria, se ela não tem instinto materno, que é o que parece, ela vem na grosseria há muito tempo. Eu, às vezes, fico vendo tragédias de crianças que chegam no hospital com o braço quebrado. O que foi? Senão uma mãe sem nenhum instinto materno que ficou zangado com o menino, deu-lhe um puxavão tão grande que quebrou o braço da criança. Tem muita brutalidade sendo praticada por mães que não têm nenhum afeto materno. O mesmo acontece com pais. É mais fácil pai sem nenhum afeto materno do que mãe sem nenhum afeto materno, mas a ausência do instinto maternal está aumentando na Terra assim para todo lado. A grande maioria das meninas novas, ou de uma certa idade, já de entre 30, 40 e 40 e poucos, não querem ter filhos. E tem muitas entre 20 e 30 anos que dizem, pô, não é a minha onda, não sei não. Tem gente que até nem sendo gay, embora haja muitos gays que queiram ter filhos, tem gente que mesmo não sendo homoafetivo, quer casar até, mas não quer ter filhos, o que não é nenhum problema, desde que você decida isso antes. O problema é ter os filhos que não se queria ter para tratá-los mal o resto da vida. Isso é que é perverso. E você precisa identificar as suas causas. Para isso é que eu estou recomendando isso aí. Tempo de análise para você. Tem que investigar. Caio, posso finalizar ela aqui? Tem que falar dela. Pode. Posso? Então vamos lá. Eu perguntei, né, no meio da sua fala, como a separação dela do marido, como é que se deu, né? Como é que foi? Ela disse assim, minha separação foi conturbada, ele até hoje não aceita, temos brigas por isso até hoje, é uma confusão, Caio. A minha mãe, vai na mãe agora, os canais comendo, nunca demonstrou afeto de mãe
com nenhum dos filhos. Eu acho que eu sou assim com as minhas filhas, repetindo. E também não tenho afeto com a minha mãe, não, sabe? Será que por isso tem esse sentimento dentro de mim, Caio? Ah, tá começando a descoberta aí. Também. Agora, você já imaginou se no passado a mãe dela, que era um tempo onde ou você era heterossexual ou era heterossexual. Não tinha você não tinha saída. Não, eu vi mulheres do passado que tiveram 5, 6, 7 filhos sem querer ter nenhum. Porque o grande lance delas era uma paixão por uma prima. Olha isso. Que nunca pôde ser assumido. Então, como é que você vai ser uma boa mãe se o seu negócio é completamente outro e o teu desejo foi outro, tua vontade era outra, mas você teve que ser quem você não era? Aí você passa tudo isso para os seus filhos, que vão se tornar filhos também com autoimagem baixa, profundamente sem sentido pessoal, não receberam amor, não se amam, e vão transferindo para outros a mesma cultura de maus tratos. E às vezes a gente fica pensando que era só mau humor, mas o que estava em jogo era uma crise de identidade que provocou uma raiva enorme, porque não se teve a liberdade de ser quem a gente era no tempo da nossa vida, durante o nosso mundo. E aí fica com tanta raiva que vai transferindo isso para todas as outras pessoas, inclusive e sobretudo os nossos filhos. Então, eu estou criando hipóteses apenas para ela ver que essa atitude dela de hostilidade com os filhos e, eventualmente, com bem mais gente, é algo que tem um passado. É uma raiz aí. Não acontece do nada. Esse fruto tem raiz, foi plantado. Tem raiz. Se desenvolveu. E você hoje constata o veneno dessa frutuosidade. A gente vai curar esse fruto tratando a raiz. E para tratar a raiz, você deve entrar numa análise séria, numa averiguação desse processo, porque com certeza absoluta isso é efeito, não é causa. É isso aí, Caio. A causa habita mundos anteriores. Modelo mental adquirido. É verdade.